Volume 532 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Vai falir tudo que essas duas energias do chão fizeram, pensamento e imaginação, e que já existe no mundo inteiro milhares de falências, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento e a imaginação perdeu o seu valor. Por isso todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. A história da humanidade é muito grande, é uma história complicada, cheia de altos e baixos e de muitos defeitos. E muitos não comem carne porque sabem que é um parente seu que está se transformando em animal irracional. Comem legumes, comem ervas, espinafre, bertalhas, vagem. São verdadeiros vegetarianos. Arroz, por não saber que essas raízes já foram gente, que se transformaram em raízes. Muitos não comem galinha porque pensam que estão comendo um parente seu. Muitos não comem carne de boi porque estão pensando que estão comendo um parente seu. Muitos não comem carne de carneiro porque estão pensando que estão comendo um parente seu. Muitos não comem carne de caça porque estão pensando que estão comendo um parente seu. Muitos não comem carne de porco porque estão pensando que estão comendo um parente seu, porque conhecem as transformações naturais da natureza. As pessoas que estão ligadas às energias essas em transformações, que se transformam para a categoria de bicho irracional, essas são as transformações naturais da natureza, porque todos nasceram do chão, são vegetais com forma de animais irracionais e de bicho racional, porque são canibais, não passam sem carne. E por isso muitos gostam de um bife com batatas fritas, de uma salada e um arroz para completar. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, vamos comer só legumes, vamos ser vegetarianos, vagem, bertalhas, quiabo, couve, alface e todos os legumes em geral. Porque sabem que as raízes são transformações naturais da natureza, que se transformaram em raízes, por estarem ligados a essas duas energias em transformação, porque na natureza tudo se transforma de uma categoria para outra, de uma vida para outra, de uma classe para outra. Todos que passaram a se conhecer conhecem as transformações naturais da natureza. E por isso todos nasceram do chão, como um vegetal qualquer com forma de bicho racional e irracional. Bicho sim, porque são antropófagos, são carnívoros. Tanto o bicho racional como o bicho irracional são carnívoros, são antropófagos. Bicho comendo bicho, só não comem gente porque são civilizados. A civilização não deixa a pessoa ser canibal, e essa é a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto da humanidade, em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional. São bichos porque são canibais, são carnívoros. Quem é que não gosta de um churrasquinho, de uma farofa, de uma cerveja geladinha? Todos gostam. De uma maminha de alcatra ou de filé mignon, não há esse que não aprecie. E por isso existe uma infinidade de churrascarias por todo o universo, onde a bicharada vai pastar com muito prazer. Para ver que o encantado pensa que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer sem saber o porquê, e morrer sem saber o porquê, ser um condenado à morte sem saber o porquê, por viver desconhecido de si mesmo. Porque todos que passaram a se conhecer sabem que a morte não existe,
porque sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E que essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E sabem também que, estando ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, vão se transformar para a categoria de bicho irracional, porque essas duas energias são energias em transformações. E assim é o mundo do encanto, de que ninguém sabia o porquê que assim era, nem o porquê todos assim são, nem de onde vieram e nem para onde vão, e nem de onde são, porque o encantado resumia a vida: nascer, sofrer e morrer sem saber o porquê. Estavam condenados à morte todos os pensadores, porque quem é racional sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim, quem é racional está com a mudança feita para o seu verdadeiro estado natural. E o encantado vive desconhecido de si mesmo, não sabe dizer o porquê assim era, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde todos vão, e de onde são por viverem desconhecidos de si mesmos. Parece que sabem muito e não sabem nada. E assim é todo fariseu que pensa que sabe muito e não sabe nada, porque não sabe dizer o porquê desse nada. Não sabe dizer o porquê que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Vive nesse encanto sem saber o porquê que vive. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida ser assim como é. E são cheios de defeitos. E por isso usam a água, o elemento de prestígio, para disfarçar os defeitos. Como também usam os desodorantes para passarem como verdadeiros cheirosos, e os perfumes. Essa é a vida do encantado que não sabe o porquê que ele assim é, e o porquê que todos assim são, e de onde vieram e para onde vão. Só quem conhece para onde irão são os que passaram a se conhecer, que sabem que vão para as classes inferiores, ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformação, que transforma toda a humanidade para a categoria de bicho irracional, porque estão pensando, e assim é como acabam todos os pensadores. A natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, para depois de preparados conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são canibais, gostam de carne, são carnívoros. Basta ser encantado para ser um bicho do chão, para viver desconhecido de si mesmo. Agora, todos que já passaram a se conhecer, que já estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, esses estão procurando conhecer a concórdia, todos concordando com todos. A verdadeira fraternidade que existe no nome, mas na prática não existe. Se existisse fraternidade, não existia fome no mundo, em que todas as nações do mundo existem famintos, pessoas morrendo de fome e de sede. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores que estão passando pelo mundo inteiro.
como está aí a violência, os roubos, os assaltos à mão armada, porque estão atravessando a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. Todos esses males naturais da natureza, o desequilíbrio dos pensadores, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e ficaram todos desequilibrados, por isso usando tóxicos e entorpecentes. E essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro matando os pensadores. E essa infinidade de doenças, como câncer e como AIDS, e que o pensamento não encontra recursos para arranjar remédios, destruindo os pensadores, porque são doenças, são epidemias naturais da natureza para destruir os pensadores. Causou também os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados e essas infinidades de enchentes que têm se passado pelo mundo inteiro, a ponto de ficarem residências submersas. Como houve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que a seca foi tanta que não tinham água para beber. E depois enchentes de ficarem residências submersas. E no Pantanal de Mato Grosso, uma grande seca que morreram muitos peixes, muitas aves aquáticas e muitos animais por não terem água para beber. E terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca no Brasil existiu. E geada no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar, calor de matar, seca de matar e incêndios. E uma infinidade de males naturais da natureza, como faíscas elétricas matando muita gente, como muita gente morrendo eletrocutada e vários animais irracionais. Na vida da matéria, tudo que tem princípio tem fim. Assim são as eternidades, têm princípio e têm fim. Por exemplo, terminou a fase dos indígenas, eles foram destruídos pela natureza. Terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores estão sendo destruídos pela natureza. Por isso essa infinidade de desastres no mundo inteiro de todas as formas, de todas as maneiras destruindo os pensadores. O câncer, uma moléstia incurável. O AIDS, uma moléstia incurável, porque são umas epidemias naturais da natureza para destruir os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, os maremotos, frio de matar, calor de matar, seca de matar, geadas e faíscas elétricas matando pessoas. E esse progresso artificial para destruir os pensadores, tudo porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Aqui no Brasil nunca teve terremotos, como no Rio Grande do Norte teve. Aqui no Brasil nunca teve tornados, e agora tem, derrubando uma infinidade de propriedades. Seca em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que não tinham água para beber. Depois enchentes que ficaram residências submersas. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. Seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos animais ferozes. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada e na América do Norte, frio de matar. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. Também porque terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza está destruindo todos os pensadores e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência porque terminou a sua fase em 1935. Todos os feitos do pensamento e da imaginação, em tempo, vêm à falência de todos os feitos. Então aí é que os pensadores vão dar por ela e vão tomar um rumo certo, que é o desenvolvimento do raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Então aí os pensadores vão conhecer os livros do universo em desencanto, quando começar a falir tudo,
Então aí vão acordar e dizer: quanto tempo perdido, que poderíamos aproveitar porque a cultura racional já está aí há muitos anos. Sabendo que, estando ligados a essas duas energias do chão, essas energias em transformação se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, porque estão ligados a essas duas energias que se transformam em outro bicho qualquer. Os culpados são os que vivem pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, porque não trataram de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no mundo racional, no mundo verdadeiro do animal de origem racional. E a natureza arrochando todos os pensadores para que conheçam a cultura racional. Os arroxos estão sendo tão grandes que o dinheiro passou a ficar desvalorizado, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E é por isso que está aí a desvalorização do dinheiro. E com o tempo vem ainda para os pensadores castigos piores, que vão ter dinheiro e não vão encontrar víveres para se alimentar. Porque até o dinheiro vai se desvalorizando, porque o dinheiro foi feito pelo pensamento e pela imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria devido aos arroxos que a natureza vem dando em todos. Por isso muitos não aguentam os arroxos da natureza e acabam se suicidando. Todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional. Por que são bichos? Porque são carnívoros, são antropófagos civilizados. Enquanto todo pensador não raciocinar, os males da humanidade não cessarão, aumentarão cada vez mais. Se multiplicam os assaltos à mão armada e roubos, a violência não cessará, nem o terrorismo cessará. Porque o terrorismo é a causa das guerras e as guerras a causa da mortandade dos pensadores. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa infinidade de males, essa infinidade de roubos, essa infinidade de terrorismo pelo mundo inteiro, desregulou completamente a humanidade, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. E a energia que está materializada na cabeça de todos é uma energia de vida eterna, porque são habitantes do mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional. Por que são bichos? Por serem canibais, gostam de carne,
todo bicho é carnívoro. E tem pessoas que não comem carne, com a impressão de que está comendo um parente seu. E que as raízes de aipim, de cenoura, também já foram seres humanos que estão transformados em raízes. Depois então que virar pedra, é que vai sofrer muito, porque um brilhante para ser lapidado tem que passar por várias lapidações. E a pessoa que estiver com raciocínio desenvolvido sente os gritos e os berros desses que viraram pedra. E todas essas pedras, que grande valor, com o tempo se transformam em líquido, e daí então vem a transformação, dessa deformação e transformação para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional. Por isso vai durar milhões de eternidades para chegar a esse ponto. Volume 533 do Histórico. A natureza mudou de fase em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação. Como está aí uma prova evidente que até o próprio dinheiro está desvalorizado, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, de sua extinção completa. E tudo isso depende de tempo. Até os gêneros alimentícios estão faltando. Por isso a fome está em todos os países do mundo, principalmente na África. Morre gente de fome como formiga no formigueiro na África, e de sede. Com o tempo virá a falência de tudo que o pensamento e a imaginação fizeram. Como já está aí o início, falência por todos os lados do mundo. No Brasil já existe mais de milhões de falências, principalmente as pequenas empresas. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com um corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Muitos chegam até a dormir com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e mudar para o mundo racional. Todos apelando para tudo, porque ninguém está aguentando os arroxos que a natureza vem dando aos pensadores. Por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Que já entrou essa era há 52 anos passados. Que quando entrou essa era, o senhor Manuel Jacinto Coelho tinha um centro espírita no Meier em 1935 e foi dito a ele: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, vamos passar por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E aí está o mundo pegando fogo, uma infinidade de guerras no mundo inteiro. Até já falam em uma guerra nuclear, que isso não se dará, porque a energia racional é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, não deixará os seus filhos serem destruídos pelo fogo, pelo átomo. E aconteceu toda essa ruindade, esfacelamento da humanidade. Roubos, assaltos, violência, mortandade, terrorismo, que até aqui no Brasil tem tido. E tornados aqui no Brasil, coisa que nunca existiu, derrubando uma infinidade de cidades em várias partes do mundo. De forma que hoje a humanidade está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional, com o seu progresso de pureza. O mundo causador dessa deformação e transformação racional, por serem energias em transformações,
e que já estão na categoria de bicho racional, por serem bichos são carnívoros, e se transformam para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados nessas duas energias em transformação. Se transformam para a categoria de bicho irracional. E todo bicho é aparelho de reprodução de filhos e irmãos. Tanto o bicho racional como o bicho irracional são aparelhos de transformações. E por isso todo bicho é criador, cria os filhos. E aí está a expressão da verdade das verdades do que são. Aparentemente são tudo, mas nada são, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Tanto o animal racional como o bicho irracional. Porque a matéria é um ser poluído, por ser um ser deformado, cheio de defeitos, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o seu verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, para depois de preparados conhecerem a fase do terceiro milênio e conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional. Todo bicho é carnívoro, só gosta de carne. Tanto o bicho racional como o bicho irracional, todos são carnívoros. É a lei do bicho, é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com a bicharada do chão. E o homem é o pior bicho que existe sobre a terra, é rei dos bichos. Por isso faz de todos os bichos o que quer fazer. Mata para comer como um corvo que se come depois que o bicho morre. E assim é o homem, que vivem aparentando serem o que não são um nada com a aparência de tudo ser. Viviam desconhecidos de si mesmos, por isso ninguém sabia o porquê que assim era, e o porquê que todos assim são e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém se conhecia. Pensador nenhum sabia dizer, assim como é, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe nesse mundo. Não conheciam como foi feito o sol, de que foi feito o sol a causa do sol, porque não há efeito sem causa. Como foi feita a lua, a causa da lua, porque não há efeito sem causa. Como foi feita as estrelas, a causa das estrelas e de que foi feito, porque não há efeito sem causa. Como foi feito os planetas e a causa dos planetas, porque não há efeito sem causa. E que foi feita a terra, a causa da terra, porque não há efeito sem causa. Como foi feita a água, a causa da água. E como foi feito os vegetais e a causa dos vegetais, que é a flora medicinal e a flora marinha. Como foi feito o animal racional e como foi feito o animal irracional. Ninguém, pensador nenhum, conhecia essas transformações da natureza, porque todos os pensadores mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Ninguém sabia o porquê que assim era. Viviam todos de aventuras. Os mais espertos se enriqueciam da noite para o dia, e os mais bobos viviam pobres a vida inteira, porque os mais bobos trabalhavam para sustentar os outros, os milionários. Porque ninguém vive sem comer, todo bicho é faminto. Por isso, na África, está morrendo uma infinidade de pessoas com fome, porque o bicho é valente somente com a barriga cheia. E o desequilíbrio da juventude se deu por falta do alimento da natureza. Ficaram desequilibrados usando tóxicos e levando muitos à loucura completa. Os fariseus, pessoas que pareciam que sabiam muito e não sabiam nada, porque todo fariseu vivia desconhecido de si mesmo. Todo fariseu não sabia o porquê que assim era e o porquê todos assim são. De onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos iriam. Para a categoria
de bicho irracional por estar ligado nessas duas energias em transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da matéria, porque todos passaram a conhecer como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional com seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na glândula pineal e que a cultura racional está tratando de desmaterializá-la, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza arrochando os pensadores de uma tal maneira, para que todos conheçam o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Porque são bichos. Porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. Basta ser bicho. Bichos porque são deformados. Todo pensador vivia desconhecido de si mesmo. E por isso ninguém sabia o porquê que assim era, cheio de defeitos. Ninguém sabia o porquê que todos ascensão, ninguém sabia de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia para onde todos iriam, pensando e imaginando. Viviam completamente desconhecidos de si mesmos, porque no pensamento não está a solução da humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Agora o raciocínio é o dono da vida. Esse não deixa a pessoa morrer em um desastre, porque o raciocínio enxerga longe, enxerga o que vai acontecer. Principalmente os que estão com os livros nas mãos, que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, porque dormem com vários livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está vivendo no mundo racional. Todos apelando para tudo para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E assim são os feitos do pensamento, estão a caminho de falir. Tudo que o pensamento fez e a imaginação, porque terminou a sua fase em 1935. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, todos os pensadores, haverá a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que só existe no nome e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E por isso as guerras não cessam. Porque todos são guerreiros vencidos porque são mortais. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por isso que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. Como aí está a desvalorização do dinheiro brasileiro, porque foi feito pelo pensamento e a imaginação. E por isso as falências estão surgindo no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa dessa infinidade de mortandades dos pensadores. Porque quando termina uma fase, os pensadores são liquidados pela fase. E por isso, quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de liquidar todos os selvagens, porque entrou na natureza a fase da civilização.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, passando por uma infinidade de lapidações para ficarem preparados, para depois de preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E não sentiram a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias. Que antes de 1935 quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E de 1935 para cá, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos possam voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza vem arrochando todos os pensadores. E por isso uma onda de suicídio no mundo inteiro, por não aguentarem os arroxos naturais da natureza. E mesmo que todos vivem desconhecidos de si mesmos, não sabem o porquê que são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, nem para onde vão, e nem para onde irão, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que passaram a conhecer a cultura racional vivem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E é por isso que está existindo no mundo essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, e essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, que são epidemias da natureza que o pensamento não resolve o remédio para a cura dessas duas enfermidades, porque são epidemias da natureza para destruir os pensadores. E por isso o pensamento não resolve nada, não resolve a cura dessas doenças. Somente quem resolve a cura dessas doenças é a energia racional, a energia do verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e a energia dele é a energia racional. E muitos têm ficado curados com doenças de AIDS, lendo os livros do Universo em Desencanto, que é o livro de cultura racional. Hoje todos os estudantes de cultura racional querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Todos a caminho da verdadeira paz, do verdadeiro amor e da verdadeira fraternidade e da verdadeira concórdia, todos concordando com todos, porque no pensamento está a discórdia, todos discordando com todos. Por isso as guerras não cessam, as mortandades não cessam, porque as guerras são o esfacelamento dos pensadores. Estão aí nos livros, está como prolongar os anos de vida de todos, usando a flora medicinal e usando a flora marinha. E muitos dormindo com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, frio de matar, calor de matar, seca de matar, enchentes de matar. Como se passou no Rio Grande do Sul, que não tinham água para beber, como se passou em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Depois enchentes de ficar em casas submersas, como em outros países, enchentes de ficar em casas submersas. E o calor de matar na Turquia e no Pantanal do Mato Grosso. Grande seca de matar. E morrendo muitos peixes, muitas aves aquáticas e muitos animais, porque a seca foi demais e não tinha água para beber. E no Rio Grande do Norte, terremotos, e no país mais quente do mundo caiu geada, que é a África. Geou na África, na América do Norte,
ferir e matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento e os pensadores perderam o direito de viver. Porque acabou a sua fase em 1935, terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos falidos a caminho de sua liquidação. Como aí está a falência do dinheiro, porque o dinheiro foi feito pelo pensamento e a imaginação e causou a destruição dos pensadores, essa invenção dos primitivos selvagens que foi adotado pelo pensamento e a imaginação, e por isso, por causa do dinheiro, tiram a vida uns dos outros, por causa do dinheiro vão para a cadeia, por causa do dinheiro uma roubalheira muito grande entre graúdos e miúdos. E a miséria atualmente é tão grande que ninguém tem um prato de comida para dar a ninguém, porque os gêneros estão caríssimos. Hoje não se tem mais nada barato, porque o tempo da fartura já se passou. No tempo da fartura, R$1 custava 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de lombo, 1 quilo de carne seca. Esse foi o tempo da fartura. Ninguém chorava miséria nesse tempo. Todos tinham um prato de comida para dar a quantos viessem a comer. E hoje, miséria pura, ninguém tem nada para dar a ninguém, porque o dinheiro veio se desvalorizando aos poucos. Tudo isso movimentos naturais da natureza que vem preparando há milhões de milênios a humanidade, para que depois de preparados e prontos conhecessem a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são carnívoros, e todo bicho é carnívoro. E como vivem os bichos? Uns contra os outros e matando uns aos outros, por viverem desconhecidos de si mesmos.